Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. É, Passando, de passagem, só passando. Há quantos meses eu estou passando, né? Pois é, nós temos hoje mais um dia especial, concedido pelo nosso Senhor, e nós vamos meditar na palavra de Deus no que diz respeito a exemplo. Exemplo é uma coisa interessante. Nós nem sempre somos bons nisto. Exemplos de casa. Eu, criado no campo, meus pais, minha mãe não era alfabetizada e a minha mãe tinha um ditado engraçado. Ela dizia: aprende a regra do bom viver. Fulano não sabe o que faz, parece que não aprendeu a regra do bom viver. Tinha outro ditado que a minha mãe usava e nem conversa com as tias, com as pessoas da nossa convivência na época. Vamos dizer, olha, quem faz boa cama, nela se deita. E a questão do exemplo. Nós estamos fazendo uma boa cama para a gente se deitar? Nós estamos sendo exemplo para quem nos segue, nos acompanha? Eu sei que o mundo é o termo em si já está dizendo mundo. É muito difícil agradar. Você já ouviu, nem Deus agrada a todo mundo. E é verdade, a gente sabe disto. Eu fico muito triste, eu nem consigo discernir bem se é tristeza, se é raiva, se é decepção. Quando eu vejo alguém, meu Deus, falando como se tivesse com vontade de pegar Deus. E nós precisamos aprender a viver, aprender a regra do viver uma vida decente, uma vida boa. Quem já encontrou com Jesus Cristo precisa, sim, demonstrar que aprendeu, se tiver aprendido. Se não tiver aprendido e tentar se esforçar para fazer isso, é hipocrisia. E não tem espaço para hipócrita. O Senhor não gosta de hipócrita. A linguagem de Jesus é muito cortante em relação a hipócritas. Às vezes eu tenho dificuldade entre mim e Deus para entender isto. E às vezes eu pergunto a Deus, será que eu não fui hipócrita nisto? Será que eu não estou sendo hipócrita naquilo e tal? Porque tem coisa que você não deve expor. E é difícil. Tem umas coisas que, na vida de todas as pessoas, senhoras, senhores, ministros de Deus, jovens dedicados, consagrados, todo mundo tem a sua particularidade, a sua vida pessoal, a sua coisa que não deve ser publicizada. E às vezes eu questiono o próprio Deus, Senhor, eu não fui hipócrita nisto? Eu passei, como vocês sabem, 16 anos naquela congregação. Passei 2 anos que de vez em quando eu chorava antes de sair. 2 anos. E ainda hoje, 6 anos depois, eu, vez por outra, ainda tenho um sentimento de perda, de tristeza muito grande, porque eu tive tempo, oportunidade, liberdade para constituir uma família no melhor nível, sem sombra de dúvida. No melhor nível que eu pude conhecer nos meus 52 anos de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, mas será que eu fui exemplo para todos? Claro que não. Claro que não. Mas vamos para o texto. Aprender com Jesus e ser exemplo. O texto é João 13, 12 a 17. Você vai lembrar bem que já leu, teve dificuldade, em cima disso aqui criaram doutrina, que é uma estupidez, mas nós
Nós humanos temos a capacidade de criar estupidez. Então, vamos aprender aqui na palavra do nosso Deus. João 13:12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O exemplo de Jesus. Jesus estava numa festa, uma festa judaica, todo mundo era de casa e ele estava com os seus discípulos naquele ambiente. E Jesus, como judeu, sabia a importância da hospitalidade e o costume judaico de lavar os pés, lavar as mãos, até mesmo antes das refeições. O Senhor Jesus tinha liberdade, teve liberdade de fazer aquilo naquele horário. Não sabemos se eles tinham feito esta asepsia ao chegarem. É bem provável, porque era muito da natureza judaica serem limpos. Os judeus é um dos povos mais limpos, muito limpos. E a lei de Moisés ajuda nesta compreensão de limpeza e sujidade. Resultado é que a gente não sabe se eles haviam lavado os pés, mas a finalidade de Jesus era ensinar, e talvez não fosse necessário lavar os pés simplesmente por lavar, mas para dar o ensino, para dar o exemplo, foi necessário. Já tinham comido, já tinham se servido, e depois que ele lavou os pés dos seus discípulos, todo mundo sabe que houve o protesto do Pedro: não, os meus pés, o senhor não vai lavar, não. Eu não sou digno, né? Sem os argumentos. Mas os meus pés não vai, o senhor não vai me lavar os pés, não, nunca. Aí Jesus disse: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo, então, por favor, lava meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça. Bom, ele queria tomar parte em tudo que Jesus tinha para transmitir, oferecer, ensinar. Aí o Senhor Jesus diz: vocês entenderam o que eu fiz, né? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E vocês estão corretos. Eu sou o mestre de vocês, eu sou o senhor de vocês, eu sou o Senhor. Se eu sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés aos outros. Era uma lição para convivência pacífica, humilde, sem ninguém ter sensação de grandeza, sentimento de superioridade. Uma lição que só podia vir de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro homem na terra fez isto daquela forma. Existem uns seguidores de religiões que lavam os pés. Teve um que foi lavar os pés dos bandidos, prenderam ele,
Prenderam ele quase morre. Teve um que foi, tem um acolá que gosta de fazer coisas estranhas, foi lavar os pés de umas meretrizes. Isso é evangelho do Zé Flagelo. Isso está mais para Zé Flagelo do que para evangelho. Jesus não foi lavar pés de prostituta e de ladrão, não. Jesus lavou os pés dos discípulos, dos seus aprendizes. E ele estava ensinando, apesar do Senhor Jesus não ter preconceito, mesmo sendo um judeu que era muito reservado em muitas coisas, o Senhor não estava autorizando ninguém a lavar pé de ladrão, de gente perversa, de assassinos, de prostituta. Não. Jesus estava falando de família, família de Deus. Na família de Deus não podia, não devia, não deveria, não comportaria a superioridade, principalmente superioridade falsa. Ele é Senhor e Mestre, portanto superior, e deu exemplo. Criaram doutrina, tem a doutrina da igreja do lava-pé, e tudo falta do que fazer. E ignorância em relação à palavra. O Senhor estava dando uma lição de vida para uma igreja viva, que precisaria entender que diante de Deus nós somos iguais. Seja um exemplo, mas não é fácil. Ser exemplo nunca foi fácil. Olha o exemplo. Olha o exemplo para os teus filhos, a mulher cobra do marido. Olha o exemplo para as tuas filhas, o marido cobra da mulher. Nós cobramos as pessoas que elas deem exemplos, mas nós temos dificuldade em ser exemplo, mesmo aprendendo com o maior dos exemplos, o Filho de Deus. Que vocês consigam. Eu tenho conseguido minimamente. Bendito Senhor, estamos em Tua santa presença. Te louvamos, Pai, pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua instrução. Obrigado, meu Mestre. Obrigado, meu Senhor, pela Tua compaixão, bondade, maravilhosa instrução para o meu coração. Abençoa os meus irmãos, os meus iguais, os meus filhos na graça, os meus alunos. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nos enche, Senhor, de graça para dar exemplo. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.